E aí, Neymar é ou não é uma lenda? Ah, Neymar? Uma lenda? Última Copa das Lendas, dupla resenha na área. Vamos falar hoje aqui da última Copa das Lendas, as lendas que vão se aposentar de suas seleções. Vamos começar falando do Cristiano Ronaldo. Bora. Esse cara aqui é um exemplo de profissional, dentro de campo, fora de campo, 41 anos de idade, tá indo para sua 6ª Copa do Mundo, um exemplo assim a ser seguido por todos os profissionais da sua área, né, que é jogar futebol. É verdade. É um cara que assim é ídolo em todo mundo, né? E a gente espera assim uma Copa do Mundo muito boa dele, né? Da seleção de Portugal e dele também. Cara, tenho números aqui pra falar, meu amigo. Tenho números aqui pra falar, como você falou aí. É a 6ª Copa do Mundo dele, né? Ele que vai em busca de mais um recorde, né? Porque ele quebrou o recorde de marcar 5 gols, né? Todas as Copas ele marcou gol nas edições. E acredito que nessa edição também ele vai conseguir, né? Quebrar mais esse recorde aí, marcando mais um gol, né? Pelo menos, nessa Copa, durante esses jogos, pra ser o único jogador na história a marcar em 6 Copas seguidas, né? Marcando gols aí. E aí muito bom. É um nome que eu acho que dispensa comentários, né? Dispensa apresentações. E eu acho que a gente tem muito a ganhar aí com a última participação dele nessa Copa, né, cara? Vai ser, assim, imperdível. Pelo menos pra mim, eu sou fã. Exatamente. Sou fã porque eu acho que o jogador profissional, ele tem que ser exemplo dentro e fora do campo. Né? Dedicação. É um cara que se cuida muito, né? Desde a alimentação até, né? Em tudo que ele faz. Regra pra dormir. Né? Tudo. Então, assim, eu torço muito por ele. Pra mim, é a minha segunda seleção, né? A primeira é o Brasil, sim. Mas a segunda que eu quero ver muito bem aí, de repente, numa final, é a seleção de Portugal, muito por ele, por Cristiano Ronaldo, entendeu? Você acredita que tem alguém que possa substituir ele à altura, meu amigo, nesses próximos anos aí, na seleção portuguesa? Cara, a altura eu acho difícil, porque é assim, hoje em dia a gente vê, né, os jogadores de hoje, né, não tem o mesmo comprometimento do que antigamente, enfim, mudou muito, né? Mudou muito, o futebol mudou muito, e você vê um cara desse, com 41 anos, em plena forma física, desempenhando bem, tudo bem que tá lá na Arábia, não é um futebol assim, da Europa, né, de primeira linha, mas mesmo assim o cara sobra, ele sobra em campo, sobra, e tá bem próximo aí do 1000º gol, né? Buscando, né? Faltam 30 gols, é uma pena que não vai dar pra ser na Copa, né? Seria um fato assim, histórico, marcante, exatamente. Acredito que a seleção de Portugal, né, vem bem pra essa Copa, e eu espero assim um bom desempenho, acredito que vai ser uma bela última dança aí do CR7, né, pra quem gosta, pra quem não gosta também, vai ter que aturar, vai ter que engolir, né? Vai ter que engolir. E eu acredito que ele vai sim fazer alguns gols, né, como a gente falou, e vai desempenhar muito bem, cara. E assim, eu acredito que Portugal vai sentir a falta dele durante um tempo, né, mas depois vai aprender a jogar sem ele, né? E acredito que ele vai sim ainda dar um suporte para a seleção, mas não tem como comparar, né? Assim como foi com a parada, né, de grandes ídolos, né, quando deixaram a seleção, mas tem que continuar, né? Não pode parar no meio do caminho. É isso aí. Vai fazer mesmo muita falta quando ele sair da seleção. Falta não só para a seleção, como para o futebol também, gosta, né? Quem gosta de um bom futebol, cara, gosta de ver o Cristiano Ronaldo jogar, não tem como não gostar, né? Todo mundo tem uma lembrança com ele, assim, né? De algum momento específico, ou de Copa do Mundo, ou de Champions League, até mesmo no Real Madrid, no Manchester, né? Na Juventus, né? Então, assim, agora mais recentemente, no Al-Nassr, né? Com essa busca dele pelo 1000º gol. Então, assim, quem gosta de futebol é fã do cara. Próxima lenda que a gente vai falar é Lionel Messi, craque indiscutível, no auge dos seus 38 anos, né? Já também encerrando aí tua carreira, né? Vai ser com certeza a sua última Copa e ele quer trazer aí esse bicampeonato para ele, né? Que na Copa de 2022 ele foi campeão com a Argentina. Vai buscar esse bicampeonato aí para encerrar esse ciclo dele na seleção de uma forma assim maestral. É verdade. Cara, e o Messi dispensa comentários, assim como o CR7 também, né? Eu acho que ainda mais, como você falou, que já foi campeão da Copa aí de 2022, eleito o melhor jogador, né? Então, assim, dispensa comentários, mas eu trouxe alguns números aqui pra validar tudo isso, né? Bora. Cara, ele é recordista de jogos, recordista histórico de jogos, até o atual momento tem 26 jogos, é o jogador na história que mais jogou, né? Jogos de Copa do Mundo. Também é o único jogador que deu assistência nas últimas 5 Copas seguidas, né? A gente vai ver a 6ª Copa seguida dele, provavelmente a gente vai ver mais uma assistência do Messi, né? Então, assim, tem mais coisas. Ele é o jogador que mais minutos jogou durante a Copa do Mundo, com mais de 2.300 minutos somados, né, durante as 5 edições que ele jogou. E ele é o maior artilheiro da Argentina em Copas, cara. Se falar de Copa do Mundo, né, tem ídolos aí da Argentina, como Maradona, mas ele é o maior artilheiro, né, da história, né, da Argentina nas Copas. E também é o jogador que fez mais gols pela Argentina, né, assim, desde quando ele começou lá em 2006 até agora. Então, assim, é um jogador que, como a gente falou, dispensa qualquer tipo de comentário. E eu tô muito curioso para ver aí como vai ser
o desempenho dele e da Argentina, né, nessa Copa, meu amigo. E aí, você acha que como vai se comportar a Argentina sem ele? Cara, quando ele se aposentar de vez, né, após a Copa do Mundo, esse legado aí que ele deixou, você acha que tem alguém que pode substituí-lo à altura, alguém que pode dar continuidade a esse legado dele, bater os recordes dele? Cara, e em relação a recorde, eu acho um pouco difícil, né? Mas assim, eu acho que essa Copa já vai servir um pouco para isso também, porque o Messi, ele foi muito questionado durante muito tempo, né? Ele até pensou em desistir. Na seleção ele foi muito questionado. Né? Quando falava de seleção argentina, ele mesmo pensou em desistir. Se a gente puxar aí, né, matérias antigas, ele pensou em se aposentar da seleção, se eu não me engano, em 2018, né? Quando a Argentina foi eliminada. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre busca, assim, argumento, mas não tem como, porque a história foi escrita, ele foi campeão, né? E agora, com essa nova geração, acredito que vai servir para uma passagem de bastão, né? Se vai ser a altura ou não, só o tempo vai dizer pra gente. Eu acredito que é difícil, né? Com todos os recordes que ele tem aí, que a gente acabou de citar. Mas acredito que vai ser uma Copa da Argentina, sim, e a gente pode esperar bons jogos aí, né? Nessa época aí, né, que ele pensou em abandonar a seleção, né? Ele era muito falado na Argentina como um todo, né? Os jornalistas falavam muito que ele era muito jogador de clube, chegava na seleção, ficava apagado, não fazia boas atuações. E aí convenceram ele aí pra Copa de 2022 e o cara foi conseguiu, o treinador, né? Foi o atual treinador que conseguiu convencer ele. Graças a Deus, né? E a gente viu aí ele conseguir ser campeão mundial. Isso muito bacana, muito cara, bacana. Você tem alguma expectativa aí com ele na Copa? Qual a sua expectativa com ele? A expectativa é que ele faça uma grande Copa, né? Não só ele como o CR7. E tem um dado interessante que se a Argentina e Portugal se classificarem em primeiro lugar nos seus grupos e forem passando de etapa, nas quartas de final eles se enfrentam. Cara, a Argentina e Portugal. Imagina, Messi e CR7. Eu vou torcer para os dois classificarem primeiro, hein, meu amigo? Duelo, hein? Imagina que duelo. Muito massa, maneiro, muito massa. Maneiro. Vamos torcer aí, vamos ver. Torcer. Já falamos de duas lendas. Na sua opinião, deixa aí nos comentários. Tem mais alguma lenda pra gente falar nesse vídeo? E aí, Neymar, é ou não é uma lenda? Neymar? Uma lenda? Tá brincando comigo. Claro que é, meu amigo. Na minha opinião, Neymar não é uma lenda. Neymar é um excelente jogador, um craque. Por onde passou, deixou seu nome marcado. Mas assim, lenda, eu sinceramente, falando até assim, do momento atual, vamos falar do momento atual. O Neymar, pra mim, se ele for convocado, eu acredito que ele vai ser coadjuvante na seleção. Eu não acredito que ele vai ser convocado para ser titular. Acho muito difícil. Isso vai gerar polêmica, eu sei. Tem gente que quer ver ele na Copa, tem gente que não quer. Eu quero ver ele na Copa, mas eu quero ver ele bem. Não é que eu sou contra o Neymar, eu não sou contra. Eu quero ver ele bem. Agora, se ele estiver bem fisicamente, quero ele na Copa, com certeza. Sim. Agora, dizer que ele é uma lenda, não concordo muito, tá bom? Sua opinião, respeito, mas não concordo. Para mim, Neymar é sim uma lenda, entendeu? Já tá escrito aí nos livros do futebol, né? Por tudo que vem conquistando nos últimos anos, mas a gente não pode falar só de títulos, a gente tem que falar de toda uma consideração que existe, né? É só a gente ver aí, falando de recente, a visita que ele fez na Argentina, como ele foi tratado lá, as crianças chorando por estar do lado dele. Eu acho que uma lenda é muito além de resultado de campo, né? Então, assim, o que é uma lenda, né? A lenda, na minha opinião, é aquele jogador que transcende o seu clube, o seu país, por onde passa, ele traz torcedores, ele consegue captar fãs, né, verdadeiros, não só do futebol, mas da pessoa, né? Assim, tem um caráter que é questionável, é válido, não é válido, como a gente falou aí, de Cristiano Ronaldo, de Messi, mas assim, dentro de campo, as conquistas, o desempenho, né, todo o carisma que uma geração, se a gente for falar aí dos últimos 10, 15 anos, é impossível uma criança, um jovem, um adolescente não citar o nome do Neymar sendo um dos grandes jogadores da seleção e do mundo, né? Claro que se a gente for comparar aí com desempenho, né, e números de CR7 e de Messi, não tem como, mas não é isso que tira dele o fato de ser uma lenda, né? Eu acho que transcende qualquer geração e o tempo vai dizer pra gente se ele é ou se ele não é uma lenda, meu amigo. Vamos ver. Eu até, assim, entendo seu ponto de vista, eu entendo, sim. Mas na minha visão ele tá ali entre ídolo e lenda. Sim. Tá mais, na minha visão, tá mais pra ídolo de uma geração do que lenda. Como a gente falou aí, né, no vídeo, o CR7 e o Messi estão, pra mim, muito acima dele, estão à frente dele, né? Então vamos ver se ele vai pra Copa, se ele vai fazer a diferença, se ele realmente vai trazer esse caneco pro Brasil aí, pra gente poder considerar ele uma lenda, quem sabe? Aí eu te pergunto, o que falta pro Neymar ser uma lenda, virar uma lenda? Eu acho que falta muito. Uma Copa do Mundo, por exemplo? Talvez, quem sabe ele não traz a Copa pra gente. Neymar, traz essa Copa pra nós. Traz essa Copa pra gente aí,
aí, Neymar. Valeu? Valeu. Valeu, galera. Tamo junto aí. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha, divulga aí pros amigos. Valeu, galera. Dê a sua opinião aí, deixa sua opinião aí. Tamo junto. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tamo junto.